A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal e que estão aqui para assistir a esta pré-aula. O objetivo do nosso canal é disponibilizar aos irmãos, professores de escola bíblica dominical, principalmente aqueles que utilizam as revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e nosso objetivo é trazer alguns subsídios, algumas ideias, algumas informações para que os irmãos possam enriquecer as suas aulas, para que os irmãos tenham condições de preparar uma aula dinâmica, uma aula interessante e trazer os assuntos de conteúdos bíblicos, os assuntos que a revista propõe nos ensinar nesse trimestre, de uma forma totalmente abençoadora para a vida dos seus alunos e para a vida da sua igreja. Nesse trimestre, nós vamos estudar a revista da CPAD e ela traz como título para nós, o tema, o livro de Levítico, adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O comentarista dessa lição é o pastor Cláudio Honor de Andrade, que é um exímio teólogo, autoridade bíblica, ele é consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ele nos abençoa nesse trimestre com os comentários dessa revista, com este assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias como igreja, porque a igreja também ela precisa buscar entender e praticar o que é adoração, santidade e serviço. A lição de número 1, que nós vamos tratar aqui, ela traz alguns conceitos importantes sobre o livro de Levítico, que são alguns conceitos introdutórios do livro, como a autoria, a data, que ele foi escrito, quais os seus propósitos, e tudo isso é muito importante para que a gente possa compreender o seu conteúdo, tanto teológico, bíblico, quanto prático. A revista da CPAD, ela traz em toda a lição um objetivo geral e alguns objetivos específicos. O que são os objetivos? Os objetivos é o caminho que o professor ele vai traçar para no final de cada aula ele ter condição de fazer uma avaliação se o que ele propôs ensinar naquele conteúdo, naquela aula, os alunos conseguiram captar ou compreender isso que ele propôs. É muito interessante a gente falar aqui que a própria revista ela já traz os objetivos traçados, porque nós temos visto frequentemente alguns professores que chegam no término da sua lição e ele vai nos informar que não conseguiu sair do ponto 1, do ponto 2 e não consegue concluir a lição. Então os objetivos eles são importantes até para o professor planejar melhor a sua aula. Nós não precisamos ficar incrementando muitas informações, fora essas que tem na revista, porque a revista, de uma forma muito didática, ela propõe que a gente estude alguns temas em várias semanas separadas. Acontece de alguns professores, eles querem talvez mostrar o conhecimento que têm e falam e agregam muitas informações e acabam fugindo um pouco do tema da lição que foi especificada naquele domingo. Então a lição de número 1, ela traz como um objetivo geral a ser alcançado pelo professor mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Dentro deste objetivo geral, o autor ele coloca 3 objetivos específicos
E dentro desses objetivos, nós podemos aqui elencar: 1. Apontar a canonicidade, o gênero literário, a autoria e a data do livro de Levítico. Então, este é um dos objetivos específicos. O segundo objetivo, explicar a razão do livro de Levítico. E o terceiro objetivo, compreender que o livro de Levítico era um manual do sacerdote. É muito importante a gente se atentar para esses objetivos, para no final da aula a gente conseguir ver se os nossos alunos eles alcançaram este nível de aprendizado. O autor também ele separa a revista em alguns tópicos, e isso é muito importante que a gente pense um pouquinho a respeito. Porque aqui na lição de número 1, o autor ele separa o objetivo geral em 3 objetivos específicos. E cada um destes objetivos específicos corresponde a um ponto a ser estudado dentro da lição. Podemos correr o risco de chegar lá no final da lição, olharmos, fazermos uma avaliação e identificarmos que não conseguimos sair, talvez, do ponto 1 ou do ponto 2. O professor ele não é obrigado a saber todas as coisas, mas ele tem que ter a humildade de, às vezes, reconhecer para a sua classe que talvez algumas informações ele não tem. Esse é o nosso objetivo aqui, contribuir, colaborar para o crescimento das almas dos nossos irmãos. O ponto de número 1 fala a respeito sobre o livro de Levítico. Então ele divide em 4 subtópicos, que são canonicidade, gênero literário, autoria e a data que o livro foi escrito. É importante os irmãos iniciarem as aulas de vocês falando a respeito desses 4 pontos. Dividam o tempo da sua aula, meus irmãos, para que você não se prenda demais a um determinado ponto e acabe deixando pouquíssimo tempo para um outro ponto que talvez seja também de muita importância. Então, a primeira questão, a canonicidade do livro de Levítico. Canonicidade, ela vem da palavra cânon. Cânon era uma régua de medir. Então, quando falamos se um livro da Bíblia ele é canônico ou não canônico, nós estamos nos referindo ao processo que esses livros que nós temos compondo a Bíblia, eles passaram por um crivo, por uma análise dentro de vários critérios para ver se eles de fato poderiam compor o que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. Então, quando falamos da canonicidade do livro de Levítico, nós estamos falando que o livro de Levítico ele passou por esse crivo. Ele passou por todo este processo de análise de peritos, de homens comprometidos com o Espírito e que tinham toda uma habilidade para identificar fatores tanto internos quanto externos no livro de Levítico, para que ele pudesse compor o Pentateuco e, consequentemente, a Bíblia Sagrada. Levítico capítulo 1 e o versículo 1 está escrito assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Ele inicia o livro de Levítico com a expressão e chamou o Senhor. Isso nos mostra um relacionamento que tanto Moisés ele tinha com o Senhor, com Jeová, com o Deus de Israel. Portanto, este é um dos fatores que vão atestar a canonicidade, a veracidade desse livro de Levítico, porque ele está falando que este livro ele foi dado
diretamente de Deus para Moisés. Moisés foi apenas um instrumento da parte do Senhor para que pudesse escrever e deixar registrado tudo isto que Deus havia colocado no seu coração. Então, quando falamos desta canonicidade, nós estamos falando de um padrão. Os livros da Bíblia, eles seguem um padrão. Então, Levítico não foge desse padrão, portanto, ele é um livro considerado canônico e de importante valia para os nossos estudos teológicos. Depois ele vai falar a respeito do gênero literário, como literatura, como algo escrito, como um livro, como uma obra. Ele vai nos colocar aqui nesse tópico, nesse item 2 do tópico 1, o gênero literário, e o autor ele nos traz a informação que, em virtude do seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado um manual de culto do Antigo Testamento. É importante a gente frisar para os nossos alunos que o livro de Levítico, embora seja um livro que muita gente não tem o hábito de ler, porque acha às vezes um livro um pouco maçante, um conteúdo um pouco extenso, são muitas leis, muitas normas, e muitas pessoas ao ler a Bíblia, elas pulam o livro de Levítico. Mas é importante a gente frisar para os nossos alunos que o livro de Levítico ele é um manual. Como um manual, na verdade, ele representa o propósito de Deus para o povo de Israel. É como se fosse um manual de regras. E como um manual de regras, o povo ele era visto e tido como obrigação cumprir este manual que vinha da parte de Deus. Quando Deus ele dá a Moisés as leis do Decálogo, dos 10 mandamentos e outras tantas leis que Moisés vai deixar registrado no livro de Levítico, Deus estava querendo dar ao povo de Israel um determinado padrão, um padrão de santidade, um padrão de conduta, como eles deveriam se portar no meio da sociedade, visto que eles tinham acabado de sair do Egito. Eles passaram, como povo, 430 anos como escravos no Egito. E agora, uma vez libertos, eles passam 40 anos no deserto, e o livro de Levítico ele é dado a Moisés, que já é o item 3, que nós vamos falar da autoria, e Moisés é este autor. Quando Deus dá a Moisés, o povo estava ainda nos seus primeiros momentos vivendo no deserto. Haviam passado o Mar Vermelho, estavam agora aos pés do monte, e Moisés estava recebendo da parte de Deus esse código de conduta. O povo precisava entender que eles necessitavam de um manual, de uma regra. E nós vemos aqui que Deus, ele trabalha com padrões, Deus trabalha com regras. É necessário estudarmos o livro de Levítico e entendermos, ou procurarmos entender, qual o padrão de culto, qual é o padrão de santidade que Deus espera da igreja hoje. O terceiro item, a sua autoria. E aqui nós vemos que Moisés é o autor humano de Levítico, porquanto nós cremos que toda a Escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas Deus ele usou homens que puderam ou que estavam dispostos a ouvir, a serem inspirados pelo Espírito Santo, a escrever o que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada. Moisés é um desses autores, e como o autor humano, Moisés ele estava disposto a receber exclusivamente de Deus. Mas é interessante
nós falarmos e mencionarmos aqui que, embora a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, Deus ele sempre respeitou as qualidades dos homens que ele usou para que pudessem redigir os textos sagrados. Deus respeitou a sua linguagem, Deus respeitou a sua cultura, Deus respeitou a forma intelectual que cada um tinha, mas não podemos negar a inspiração que tem por trás de todos esses livros. É interessante que alguns professores podem trazer nesse tópico para a sua aula algumas teorias de que Moisés não foi o autor, de que foram outras pessoas que escreveram o livro de Levítico, mas esse tipo de questionamentos são questionamentos que não vão nos levar a lugar algum. Portanto, o importante aqui para nós não é tanto se foi Moisés ou alguma outra pessoa que possa ter escrito esse livro, embora nós cremos que Moisés é o autor do livro de Levítico por evidências tanto no próprio livro como também no Novo Testamento, quando o próprio Jesus ele faz por várias vezes menção à lei e aos profetas, e quando ele se refere à lei, ele está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, aos 5 primeiros livros que nós conhecemos como o Pentateuco, portanto, escritos por Moisés. A data, nós vemos aqui na revista que o autor, ele data o livro de Levítico do ano de 1445 a.C. Lembrando que antes de Cristo, as datas elas decrescem, elas vão diminuindo, ao contrário dos períodos que acontecem após a história de Cristo, que eles vão crescendo até aí o ano de 2018 no nosso calendário que seguimos. Portanto, a data também é um fator que pode existir algumas controvérsias, principalmente quando falamos de datas de épocas tão remotas, nós podemos ter algumas variações, mas o importante é falar aos nossos alunos que este livro ele foi escrito logo após a passagem do povo pelo Mar Vermelho, talvez no primeiro ou segundo ano ainda do povo no deserto, rumo à Terra Prometida. Então este é o primeiro tópico, que ele é bem introdutório, são algumas questões que o professor pode buscar outros subsídios, mas ele é importante para que a gente entenda o propósito desse livro. Fala sobre a razão do livro. Qual é o propósito do livro de Levítico? Por que Deus usa Moisés e faz com que Moisés deixe registrado este livro contendo todas estas regras? O autor da lição lhe traz pelo menos 3 desses propósitos. Primeiro, purificar Israel das abominações do Egito. Precisamos recordar a nossa classe de que o povo havia passado mais ou menos 430 anos como peregrinos no Egito, e por algum tempo eles tinham se tornado escravos nas mãos de Faraó. Agora, quando Deus ele faz com que o povo seja liberto desta escravidão, nós vamos ver alguns episódios ainda no deserto de que o povo de Israel precisava ser purificado. Um grande exemplo é quando Moisés está ainda em cima do monte recebendo as tábuas da lei, e o povo lá embaixo, no meio do arraial, achavam que Moisés havia morrido lá em cima do monte. E eles pedem para que Arão faça para eles algum deus, alguma coisa que eles pudessem adorar, porque Moisés tinha tirado eles do Egito, mas havia morrido em cima do monte e os havia abandonado. Isso mostra um pouco da incredulidade que o povo tinha.
e também um pouco do misticismo religioso que eles tinham adquirido no Egito, porque o Egito era uma nação politeísta, acreditava em vários deuses, e eles não estavam totalmente libertos e totalmente convictos de que Deus, Jeová, ele era o único Senhor e que eles precisavam prestar cultos a esse Deus por ter livrado o povo do Egito e por ter feito já alguns sinais e alguns milagres, mas ainda assim o povo continuava preso à mentalidade do Egito. Nós vamos ver um outro episódio quando eles sentem falta, eles sentem necessidade das cebolas, dos pepinos e de outras coisas que o Egito poderia ou podia oferecer para eles. Eles, no outro episódio, eles dizem para Moisés: você nos tirou do Egito para nos trazer e morrer aqui nesse deserto? Então, um dos objetivos, uma das razões do livro de Levítico na Bíblia era para que o povo de Israel fosse purificado das abominações do Egito. Nós vamos ver várias leis, vários preceitos da parte de Deus para que o povo tivesse uma mentalidade santa, uma mentalidade pura. O item 2, a segunda razão para a qual o livro de Levítico foi escrito, era para preservar Israel das iniquidades de Canaã. Notem que o primeiro ponto é purificar Israel das abominações do Egito, aquilo que tinha ficado para trás. E agora, o segundo ponto é preservar Israel das iniquidades de Canaã. Eles ainda não haviam entrado em Canaã. Ainda nós vamos ter aqui mais ou menos 38 anos, 37 anos, e depois desse período é que o povo entraria em Canaã. E ainda assim, o povo que entra em Canaã não é o mesmo que saiu do Egito. É uma segunda geração. Apenas Josué e Calebe foram os que entraram, conseguiram entrar na terra prometida, fruto da obediência e lealdade que eles tiveram tanto a Moisés quanto ao Senhor no tempo de peregrinação. Então Levítico, ele tem também esse propósito, preservar Israel do que eles veriam e encontrariam em Canaã. Canaã era um pouco semelhante ao Egito, porque eles adoravam outros deuses, eles tinham práticas pagãs. Então Deus agora, já conhecendo a história e sendo o Senhor da história e do tempo, ele vai preservar Israel dessas abominações, destas iniquidades que eles poderiam ver e encontrar em Canaã. Então Levítico é um manual para que o povo também pudesse ser purificado e preservado. O terceiro item, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Neste ponto, nós vamos entender que um dos propósitos de Deus era realmente transformar a mentalidade do povo hebreu, que outrora eles estavam no Egito como escravos, sendo massacrados, sendo punidos, recebendo sobre eles um peso, e agora, ao entrar na terra, eles teriam que ter uma outra mentalidade. E assim como Deus havia chamado Abraão há muitos anos atrás, o propósito de Deus ao chamar Abraão e fazer dele um povo, uma nação, era que Israel fosse de fato diferente dos demais povos. Israel precisava ser diferente das demais nações em todos os aspectos. E agora, o livro de Levítico ele vai ajudar o povo a se transformar num povo santo. A palavra santo, ela está relacionada com alguém que é separado para alguma coisa, para algum trabalho, para alguma obra. Então Israel era um povo separado. Eles precisavam ser diferentes.
Assim como a igreja é santa, a igreja ela é separada, ela precisa ser diferente, ela precisa ter práticas diferenciadas daquilo que nós chamamos de uma mentalidade mundana, de uma mentalidade carnal. Portanto, Levítico, mais do que um livro de difícil interpretação, ou mais do que um livro de vários preceitos e regras, muita gente acaba deixando Levítico no passado, porque alegam que nós vivemos hoje a era da graça. Mas Levítico ele está totalmente relacionado com o sistema sacrificial, que nós vamos ter aí o seu auge no próprio Jesus Cristo sendo crucificado lá na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus ele vai fazer essas comparações com relação a Cristo e os elementos da antiga aliança especificadas tanto no Êxodo quanto em Levítico. Portanto, as 3 razões para que Levítico fosse escrito, então, purificar Israel das abominações do Egito, preservar Israel das iniquidades de Canaã e transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. O tópico 3 da nossa lição, que está relacionado ao terceiro objetivo específico, é o manual do sacerdote. O livro de Levítico ele foi dado por Deus a Moisés. Moisés foi o responsável por registrar estas ordenanças divinas, mas ele tinha como objetivo alcançar os sacerdotes. Ele tinha como principal função ser um manual para que os sacerdotes pudessem consultar a fim de sanar as suas dúvidas e mudar também as suas práticas. Dentro desse tópico, o autor ele trabalha 3 aspectos deste manual do sacerdote. E então, o primeiro item, ele fala sobre atividades cultuais. Levítico vai falar também de culto. E os responsáveis pelo culto na antiga aliança, a partir da construção do tabernáculo, vão ser os sacerdotes e os levitas. É comum a gente ver hoje pessoas na igreja se denominando levitas. E aí quando nós vamos tentar pensar o que esses irmãos fazem na igreja, eles nos informam que são músicos. Eles tocam na igreja e não é novidade para nós que muitos deles eles se denominam e gostam de se denominar de levitas. Isso às vezes traz algumas confusões, principalmente para alunos que possam estar nas nossas classes e que talvez são novos convertidos ou estão caminhando, iniciando agora a sua caminhada na fé. Então é importante a gente colocar para os nossos alunos esta distinção ou explicar, mesmo que de uma forma bem sucinta ou muito básica, o que era um levita ou quem eram os levitas no tempo do Antigo Testamento, principalmente nesta época aqui de tabernáculo, do contexto de Moisés. Então os levitas eles eram descendentes da tribo de Levi. Levi era um dos 12 filhos de Jacó. E quando Moisés ele vai levantar o tabernáculo no deserto, dado as recomendações da parte de Deus, Moisés ele vai escolher a tribo de Levi, direcionado e orientado por Deus, para que a tribo de Levi ela pudesse estar ajudando ou trabalhando na manutenção do templo e na manutenção do culto. Eles eram responsáveis no tabernáculo pela manutenção, limpeza, ordem,
para quando o culto, o sacrifício fosse oferecido, tudo estivesse no seu devido lugar. Talvez, curiosamente, os diáconos de nosso tempo é que talvez poderiam ser chamados e denominados de levitas, visto o trabalho que eles têm de zelar pelo patrimônio, de cuidar daquilo que nós chamamos de igreja e também de alguns elementos do culto. Os levitas, dentro do culto, eles não apareciam, eles não eram visíveis aos olhos do povo, mas eles tinham uma função muito importante, que era preparar todo o rito, todo o ritual, todas as normas. E é por isso que eles necessitavam conhecer o livro de Levítico, porque todas as regras que Deus tinha deixado, elas precisavam ser colocadas à risca, elas tinham que ser respeitadas. Então, os levitas, descendentes da tribo de Levi, eles vão ser responsáveis por esta manutenção. Era uma tribo que não podia se misturar ou casar com mulheres de outras tribos ou até de outros povos. Ela tinha que manter uma pureza. E dentro dos levitas, especificamente da família de Arão, Deus vai levantar e escolher Arão para ser o sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes. Eles eram responsáveis por oficiar no templo ou no tabernáculo. Eles eram responsáveis por fazer o trabalho do sacrifício, da expiação, que também nós vamos estudar no decorrer das lições e que Levítico traz estas informações a respeito disso. Então, desses propósitos são as atividades cultuais, as atividades de culto. O segundo item deste tópico fala das atividades santificadoras. O livro de Levítico também tem um propósito de santificar o povo, de santificar as pessoas. E aqui, tanto levitas quanto os sacerdotes especificamente, mas também o povo precisava ser santificado. Nós vamos ver em Levítico algumas cerimônias de purificação, alguns rituais de santificação, algumas formas específicas de que eles tinham que cumprir para que pudessem ser santos. Levítico 20, versículo 7, está escrito: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a santidade, nós podemos dizer que é o tema, o foco principal do livro de Levítico. É por isso que Levítico ele é tão atual para os nossos dias. Além de trazer um manual, uma regra para que a gente possa estudar, examinar e entender como que Deus requer o culto, tanto do Antigo Testamento quanto hoje, porque os princípios não mudaram. Há algumas leis que nós vemos em Levítico, elas acabam se tornando absurdas para nós hoje. Vivemos numa outra época, um outro contexto. Mas os princípios por trás dessas leis, por trás dessas regras, isso nós não podemos negar e isto nós precisamos buscar cumprir dentro destas atividades que são santificadoras. Ela tem o objetivo de nos santificar, de nos separar para Deus. O terceiro item fala das atividades intercessoras. Também nós vemos que uma das funções do sacerdote era interceder. Ele era um mediador, ele ficava no meio desta relação, deste relacionamento entre o povo e Deus. O sacerdote, ele era responsável por pegar do povo e conduzir a Deus e levar até Deus os pecados, os pedidos, tudo aquilo que o povo tinha. Ele era apenas um mediador, ele era um intercessor.
a exemplo de Cristo, o nosso intercessor, o nosso advogado que está junto do Pai, intercedendo por nós. Então nós vemos aqui no livro de Levítico, finalizando esta lição, de que o sacerdote, ele também tinha esta atividade intercessora. Portanto, para concluirmos este tópico, nós podemos falar a nossa classe retomando os pontos principais e apenas citar quais eram as principais funções do sacerdote dentro desse contexto levítico. Era responsável pelas atividades cultuais, de culto, pelas atividades santificadoras, eles tinham que se santificar para que o povo se santificasse, e por fim, as atividades intercessoras. Sendo assim, a gente chega ao final desta lição. O professor pode concluir, e a sua conclusão ela tem que ser baseada nos tópicos e nos pontos que nós falamos, e assim, desta forma, pode fazer uma reflexão rápida sobre aqueles objetivos que falamos no início da lição. Será que, ao final da aula, nós, professores, conseguimos alcançar aqueles objetivos? Então, sendo assim, nós conseguiremos dimensionar, nós conseguiremos ter uma ideia, uma noção, se os nossos alunos compreenderam pelo menos esses princípios básicos, esses conceitos básicos desta primeira lição, esta simples introdução do livro de Levítico, e que vai servir como base para que a gente possa estudar todas as outras demais lições desse trimestre. Esperamos que o irmão, o professor, a professora faça um excelente estudo, consiga traçar os seus objetivos e alcançar os seus objetivos, e que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês possam dar uma excelente aula e que todos os alunos e todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento também através desse tema tão importante que é o livro de Levítico. Deus abençoe.